criança me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo atentamente, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não dissesse tudo de uma vez, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu acabei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei na sua cara e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado e a meu lado foi cantando assim: amar como Jesus amou. Muito boa tarde aos telespectadores nesta mesa redonda que tem por finalidade angariar fundos para uma casa de crianças no Brasil. Todavia tem aqui o Sr. António Borba, a sua esposa, o Sr. Hélio e a sua esposa, o Sr. Alemão e a sua esposa. Eles serão, portanto, as personalidades deste convite, serão eles as figuras principais. Eu apenas serei, obviamente, o coordenador. E começo já aqui pela minha direita com o professor António Borba. Muito boa tarde. Boa tarde. Qual é a finalidade deste nosso encontro? Nós estamos aqui, a meu ver, por duas razões. Em primeiro lugar é porque nós estamos envolvidos numa obra do Brasil, que é a obra que era conhecida para a Aldeia Paz. Da Aldeia da Paz nós dizemos que é o Spirit of Father Mata. Portanto, para deixar saber às pessoas o que é que nós estamos, porque é que estamos aqui, que é essa obra, e em segundo lugar também para agradecer a todas as pessoas, todos vós que nos têm ajudado, mas que em primeiro lugar têm ajudado as crianças do Brasil. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que há muitas das pessoas que nos estão a ver este programa que conheciam o Padre Mata, que vinha aqui, vinha visitar todas as casas, e eu vou dar um testemunho pessoal porque me tocou muito a mim. Ele vinha aqui, vinha à nossa casa, até às vezes celebrava missa na nossa casa, e eu ao fim escrevia-lhe um cheque e parecia-me que estava a fazer muito. Em 2012, nós fomos, os casais que estão todos aqui, fomos ao Brasil e visitámos uma das casas da Aldeia da Paz. Essa oportunidade, essa visita que nós fizemos, tocou-nos tão profundamente que nós viemos para a Califórnia e nós dissemos: temos que fazer qualquer coisa para ajudar estas crianças. E eu vou deixar os
as outras pessoas que estão aqui falarem um pouco da sua experiência. E voltámos para aqui e começámos a falar acerca da nossa experiência. Nessa altura, eu vou pedir à Maria que fale um bocadinho acerca do trabalho que ela fez com os catequistas, que ela estava a trabalhar com catequistas, e a espalhar esta mensagem para a ajuda das crianças. De uma visita ao Brasil, nós encontramos a irmã lá e a irmã que ficou a ser responsável pela Aldeia da Paz, e ela convidou para a gente ir ver a casa. E ela veio nos buscar no seu carro, e esta cidade de Santo António ficava mais ou menos 1 hora de Brasília. Estávamos em Brasília. E a caminho ela deu mais ou menos a história de como é que foi aquela aldeia. Santo António foi feito para os trabalhadores de Brasília. Como são trabalhadores mais pobres, eles não queriam essa gente na cidade grande, a capital. E então essas pessoas vêm para o trabalho de caminhoneta e vivem em Santo António. E quando chegámos a Santo António, vimos logo que era uma pequena cidade muito pobre. Os caminhos não tinham alcatrão, e ao chegarmos perto da casa de Santo António, uma das casas da Aldeia da Paz, vimos que tinha uma parede enorme à volta e perguntámos porquê que há esta parede aqui à volta. Ela disse, tivemos que angariar fundos para fazer uma parede, porque de vez em quando aparecia um corpo do outro lado. Ou vinham roubar os porcos que a gente tinha lá para as crianças, e também para a segurança. E então quando chegámos lá, pois as portas abriram e as crianças estavam lá, todas a cantar. Portanto, mais alguém pode contar a história do que é que aconteceu lá dentro, mas foi isto que o Sr. Padre Mata começou no Brasil. Via que tinha uma necessidade, muitas crianças andar pelas ruas, não tinham ninguém a cuidar delas, e então estas casas cuidam das crianças, que os pais saem de casa de manhã muito cedo e voltam muito tarde, e se não fossem as irmãs andavam nas ruas. Exato. Mas elas conseguem isto com pouco dinheiro, e por isso é que o António disse, quando voltamos a gente temos que fazer mais. E então quando voltamos, a gente começou pelas catequistas, compartilhando a nossa experiência, e para elas também compartilhar isto com os pais das crianças nas suas aulas. E essas catequistas foram as primeiras que começaram também a apoiar este trabalho. O senhor vê no Brasil. Sim, sim. Portanto, é a experiência de quem vive no Brasil. Sim. E é um país naturalmente enorme, mas ao mesmo tempo um país onde a pobreza existe em grande, diremos assim, níveis muito, muito elevados. Como é que vê esta situação, desta aldeia e destas crianças, e qual é o seu testemunho em relação àquilo que acabou de ouvir? Portanto, eu fui para o Brasil em 1957 e tive 9 anos no Brasil.
Nunca sei muito da área do estado de São Paulo, vivo em São Paulo esse tempo todo, mas ao meu redor, especialmente, mesmo na cidade, havia muita pobreza. Geralmente, as estradas, às vezes tinha que tomar duas concessões, quer dizer, o autocarro, lá chamam-se ônibus. O autocarro, sair do autocarro, tinha gente assim, a pedir esmola, gente deformada até, e havia lá muito perto da gente também, naquele tempo que eu morava, chamava-se Vila Matilde, ficava não muito longe da cidade, 10, 12 quilómetros, e eu conduzia, portanto, eu pegava a condução da minha vila, que chamava-se Vila Matilde, para a cidade de São Paulo. De São Paulo, pegava outra condução para o Ipiranga, que tem o Museu do Ipiranga, onde Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Lá tem um museu em louvor ao Senhor Dom Pedro. Portanto, e muitas favelas, muita pobreza. Em São Paulo, não tanto talvez como o Rio, mas nós fomos já várias vezes ao Brasil, eu e a Ângela, com os pequenos, e quando íamos mesmo de carro, víamos ali ao lado das estradas, casas construídas de papelão, de madeira velha e tudo, e aquelas pessoas não tinham esgoto, não tinham água potável. É uma tristeza. Teve a oportunidade de visitar esta obra? Não tive a oportunidade porque o seguinte, portanto, o casal aqui, que é o meu primo alemão, o João António Borba, e as suas esposas foram não podemos ir devido à questão da passagem, porque houve lá uma mudança, era para virmos no mesmo avião, e o avião, a companhia chamou-nos e disse, olha, vocês, essa pessoa assim, vão a tal hora e outros vão a tal hora. E o que aconteceu, nós fomos 2 horas mais cedo, eles ficaram 2 horas atrás, pouco mais, mas naquele intervalo, o que aconteceu, a irmã conhecemos a todos nós. Mas a irmã veio visitar a gente a Brasília, a irmã que veio cá, veio ter o nosso quarto. Claro. Ela conhecia mais a gente que conhecia o António Alemão, foi através de nós. Até eles tinham, uma coisa que me marcou muito, eles tinham-nos dado uns assentos para a gente se sentar, umas cadeiras feitas de papelão. E eu tinha por acaso tinha 2 e eu disse à irmã, acha que as crianças vão gostar disto? E ela disse, as crianças vão adorar essas cadeiras. E depois a gente começámos ali a conversar e eu peguei em roupas, peguei algum perfume que eu tinha da minha roupa e dei para a irmã levar para as crianças e para as velhinhas, para as avós que ela tinha lá. E aquilo tocou-me muito. Depois a gente convidou-as para elas irem jantar, almoçar connosco. E convidámos o Almano e o António e não sei se tinha mais algum connosco. E lembro-me quando a gente foi para o restaurante, fomos comer e a gente disse às irmãs que dessem a ordem e a gente ia pagar. E quando eu dei por isso, elas estavam a dar a ordem a um prato para comer as 2. Eu disse, não, cada uma dá o seu, que a gente vai pagar. Quer dizer, aquilo tocou muito, aquela parte ali, depois ficámos com pena que não podemos ir com eles visitar a casa. Depois então as irmãs conheceram a gente os 3, então convidaram para irem, e eles como tinham mais tempo, a gente teve que vir para São Paulo e eles depois foram com elas. Eles até praticamente não queriam ir devido ao aperto do limite de tempo para ir visitar as casas e para ir para o aeroporto. Eles diziam, não se preocupe, é aqui é perto. Eu vou buscar vocês o hotel, que era o Almano e o António, vou buscar vocês o hotel e vocês vão ver a casa e depois levo vocês ao aeroporto, não tem problema. E foi mais ou menos o que aconteceu. Depois, então, a casa não podemos ver, mas tivemos lá um encontro com a irmã e até para casa ela não queria ir, porque ela disse, nós tivemos aqui, a irmã tem o seu, aquela roupa que eles usam, as irmãs. O hábito, é que era a palavra certa, o hábito. E elas tinham estado a fazer a limpeza lá numa das casas, tinham feito... Onde queriam ir comer? Hoje não vai para o restaurante, vai estar... você não se preocupe, ninguém vai, você não se preocupe. Ela aceitou sempre ir, tivemos lá um bom colóquio, conversámos lá um bocadinho e foi quando houve o convite depois para o dia seguinte para o Almano e o António.
Falou em colóquio. Dentro deste nosso colóquio em prol desta casa, o Sr. Alemão viu e o que é que nos pode testemunhar? Eu vou começar na noite antes, porque eu acho que foi o que me marcou mais. É que nós, era a última noite que estávamos no Brasil e decidimos ir a um restaurante mais chique, daqueles que o prato é pequeno e o preço é alto, não é? E depois estávamos lá a jantar e entrou o Hélio e a Ângela e a irmã Maria. E começamos depois a conversar acerca do que era lá do dia, a viagem deles, etc. E foi quando elas fizeram o convite para ir lá à casa. E eu pedi, até eu acho interessante porque foi no dia que gastamos mais dinheiro a jantar todo o tempo no Brasil e foi quando começamos a falar das pobres crianças. De facto, fomos no outro dia, fomos nós os 4, a irmã, numa van, como diz aqui na América, uma carrinha, que estava cheia de coisas atrás que ela levava de uma casa para a outra. Eu até lembro-me que tinha a cabeça debaixo de uma mala que estava por cima de mim. E fomos lá ter a Santo António, à casa. O que me marcou Santo António, a Maria já falou que não havia asfalto nas estradas. E não havia. Tinha havido, via-se umas manchas que tinha havido, mas já não havia. E a outra coisa que me marcou muito é que todas as casas tinham muralhas à volta. Todas as casas. Portanto, é sinal que as pessoas não se sentiam seguros lá. Mas, quando eles abriram aquele portão e nós entramos para dentro da aldeia da paz, de facto havia paz. E nós que somos professores aqui, 4 dos 6 aqui somos professores de profissão, temos muita experiência com crianças. E eu nunca me esqueci da expressão do António, que o António disse, mas viste a alegria destas crianças aqui? Porque nós sabemos, vamos a uma escola aqui e as crianças estão a brincar e brincam como todas as crianças, mas brigam, zangam-se. E ali estavam na série, talvez umas 100 crianças. Eu acho que era mais, talvez. Mais talvez. E não houve uma briga, tivemos lá horas, não houve uma palavra maldita. A outra coisa que eu confesso que me marcou é que eles queriam que nós ficássemos para o almoço. E eu não me sentia bem, pensei que se ficar aqui a comer, vou tirar comida a estas crianças, mas as 2 irmãs que lá estavam insistiram, vocês ficam. E nós sentamos um adulto por cada mesa de crianças. E eles todos os dias comem a mesma coisa. Que é a refeição dos pobres no Brasil, arroz e feijão preto. Eles todos os dias comem a mesma coisa. Mas o interessante é que a gente aqui vai a uma escola, os rapazes têm pratos grandes com muita coisa, comem uma coisinha e o que vai para o lixo. Bidões que se tira todos os dias aqui. E lá eu lembro-me de olhar para o prato e ficou-me marcado. Não havia um grão de arroz, nem um feijão que ficou naqueles pratos. Eles comeram tudo. E ninguém refilhou a dizer, arroz e feijão outra vez hoje. Comeram, agradeceram e gostaram e sorriam e falavam e queriam saber de nós de onde éramos. E de facto, nós vimos que de facto a Aldeia da Paz era um sítio de paz para estas crianças. Crianças que vivem num meio que nós nem podemos imaginar, talvez. Estávamos perante duas realidades completamente distintas. Completamente distintas. E isto comoveu-a. Comoveu-me. E a senhora? É a mesma coisa. O que é que, para mim, eu pensei muito, ouvia o nome, o Padre Mata. Lembro-me como criança que o Padre Mata vinha à casa dos meus pais, celebrava a missa, como a Maria dizia, e eu lembro-me não ligar muito, como jovem. Eu lembro-me, o meu pai oferecia, fazia um donativo, dava um cheque, a minha mãe preparava um almoço, a gente estava lá de volta da mesa e falávamos com o Padre Mata, mas não ligava muito o que é que ele fazia, o que é que era esta aldeia de paz. Tocou muito entrar lá e ver aquelas irmãs, o amor,
dedicação. É incrível o que é que aquelas irmãs podem fazer. Eu lembro que o António começou a fazer o vídeo uma irmã que estava a fazer mesmo o seu sabão próprio, porque não havia dinheiro para comprar sabão, para lavar as roupas, para lavar as crianças. E eles estavam tão orgulhosos daquela casa, queriam mostrar tudo e demais. E como fazíamos muitas perguntas, olha, o governo, por exemplo, ajuda a fazer isto, a fazer isto, dá alguma coisa. E eu fiquei, para mim, pasmada, porque ela sempre dizia, não recebemos fundos de ninguém. É só do governo, sim, mas compreendi a importância de ir lá. Ficou mais uma realidade, o que é que a Aldeia de Paz é e o que é que serve. E para mim, aquelas irmãs são santas. O que eles fazem, para mim, nunca imaginei que ia ser assim. Sou tão muito de ir lá e ver com os meus olhos. Eu posso adicionar uma coisa, o que é interessante é que o Padre Mata formou uma ordem religiosa para trabalhar nas casas, mas a maioria das mulheres que estão nessa ordem religiosa foram criadas naquelas casas. Elas foram para lá como crianças e veem o trabalho e querem dedicar esse trabalho e fazer. Eu também, se posso continuar assim, não quero demolhar, mas uma coisa que eu acho interessante, eu lembro-me também de Padre Mata vir à casa dos meus pais. Eu naquele tempo também era ainda, não vou dizer jovem, mas um adulto com muito menos anos do que tenho hoje. E era a humildade dele. E eu penso que a obra dele teve êxito porque ele vivia o que dizia. Eu lembro-me dele uma vez perguntar à minha mãe se tinha um cinto velho do meu pai que pudesse lhe dar a ele. Porque ele tinha um cinto já muito velhinho, quando ele entrou a gente viu. Muito velhinho, já camal, e o cinto ainda arrebentado. E ele estava sem cinto e ainda podia aguentar as calças. E a minha mãe lá foi procurar um cinto do meu pai, eles por acaso tinham a mesma... Eram rotundos, assim se pode dizer. E a minha mãe encontrou-lhe um cinto, mas ele era assim, a roupa que ele usava era a roupa que lhe era dada, não é? Ele não fazia, e portanto, ele vivia por exemplo. A gente, São Francisco de Assis tem uma expressão que eu já repeti muitas vezes, que ele diz, vai ensinar e se for preciso usa palavras. E ele de facto... É precisamente isso que a gente está aqui a fazer, usar a palavra. Qual é naturalmente o filme, o retrato que faz desta obra e desta Aldeia da Paz? Eu faço, a professora Armando já disse que nós temos lá várias horas e nunca houve uma briga ou nada. Ainda para além disso, uma coisa que eu notei foi que nunca houve uma criança que veio, quando nós estávamos a falar com as irmãs, não houve uma criança que veio fazer uma queixa qualquer de outra. O que eu vi foi as crianças mais velhas a ajudarem a tomar conta das crianças mais novas. Outra coisa que me tocou imenso foi, o alemão tem razão, que a comida era sempre a mesma. Havia uma exceção. E a exceção, eles iam a um açougue e o açougue dava-lhes as pernas da galinha. Não era a coxa da galinha, era as pernas com os dedos. E por acaso, o dia que nós estávamos lá, eles estavam a comer as pernas, os pés da galinha. E eu vi o gosto que gostava, comiam tudo, e só ficava mesmo o osso. E não havia nada desperdiçado, como o alemão já disse. A outra coisa foi que
nós ficámos tanto tocados por aquilo que nós, ao sairmos, eu perguntei a uma das irmãs, mas afinal de contas, quanto é que custa mais ou menos para poder apoiar uma casa por mês? Naquela altura, que já foi em 2012, ela disse, é mais ou menos $5.000 por mês. E nós dissemos, como seria bom se nós conseguíssemos apoiar pelo menos uma casa por mês? E o nosso objetivo, quando voltámos, era isso, angariar $5.000 por mês para apoiar uma casa. Porque, como eu, o Padre Mata vinha aqui, eu escrevia um cheque e pronto. Ele vinha aqui de 2 de um ano, outro 2, pronto, e era isso. E nós pensámos, nós devemos fazer maneira de fazer uma oferta todos os meses. E é isso que nós estamos a procurar pedir às pessoas. É que façam uma, seja $5, $10, $20, $100, o que possam, que façam essa oferta mensalmente. Nós, por acaso, viemos e comprometemos, começámos a fazer uma oferta mensal e ainda nunca mais faltou. E queria adicionar que o nosso accountant, portanto, a nossa contabilista, nós telefonámos a ela antes de vir para aqui e perguntámos, mas afinal de contas, o ano passado, quanto é que nós angariamos para a aldeia, para o Spirit of Father Mata, para a Aldeia da Paz? E a média mensal, há meses que tem menos, há meses que tem mais. Mas a média mensal em 2023 foram um pouco mais de $11.000 por mês. E isto é devido à generosidade Das pessoas que sabem, porque todo o penny que é dado para esta obra vai diretamente para o Brasil. Nós tivemos algumas despesas para fazer uma incorporação, para ser uma organização sem lucros. Isso não saiu daquilo que as pessoas foram indivíduos que disseram, nós pagamos por isto, para que as pessoas saibam que qualquer dólar que dão vai para as crianças no Brasil. Senhora Maria, o que é que gostaria de dizer às pessoas para as cativar, de forma a que elas possam também dar o seu contributo nesta obra, que é uma obra maravilhosa em prol das crianças necessitadas? Eu queria confirmar o que o António disse, que as irmãs são tanto trabalhadoras. Até há poucos dias eu recebi uma mensagem da Irmã Maria de Deus a dizer que as irmãs trabalham tanto e eles não têm dinheiro para dar trabalho a outras pessoas para virem ajudar. E o governo não ajuda nada com trabalhadores. Mas quando vemos lá, elas mostraram-nos tudo limpinho. Elas vão às lojas pedir o que resta para pôr tile no chão e nas paredes para estar mais bonito e com muita cor para as crianças. O governo, por acaso, agora ajuda com material pedagógico, porque as crianças estão lá, ficam lá depois da escola, pois é preciso atividades, durante o verão é preciso atividades e até as crianças que ainda não têm idade de estar na escola, é como a gente diz aqui, um preschool, um pré-escola para elas. Mas uma preocupação que a gente tem é que nós todos não somos, como dizemos em inglês, spring chicks. E a maioria das pessoas que dão dinheiro para esta obra são da nossa idade ou a idade mais avançada. Isto não pode acabar, as crianças vão continuar a existir e a precisar de ajuda. E, portanto, nós temos que passar esta mensagem para os mais novos e para os imigrantes brasileiros, porque são nossas crianças, portanto, são portuguesas e pessoas humanas, mas especialmente brasileiras. Além disso, em 2012, quando estivemos lá, a irmã disse que era mais ou menos $5.000 para cada casa. Elas têm 3 casas, $15.000. Agora, há poucos dias ela disse, o aumento agora no Brasil para comprar alimento e tudo o resto é 23%. Portanto, se nessa altura era 5.000, agora deve ser 7 ou 8.000 por casa. Exato. E, portanto, 3 vezes 7 ou 8, portanto, ainda não chegamos. Aumentou o custo de vida. Aumentou. Há 3 casas, uma em Santo António, que nós visitamos, outra em Colombo, e a terceira é em Pirianópolis, que é para crianças e também
avós que foram abandonadas pelas famílias. E, portanto, essa casa também apoia essas senhoras. E quando o Padre Mata estava vivo, ele vinha aqui ano sim, ano não. Passava pelas casas onde havia portugueses. Com o Covid, isso parou. Exato. As irmãs começaram, mas isso parou. A última vez que a irmã visitou foi, talvez já 4 ou 5 anos. Mais ou menos. Yeah. E portanto, quando elas vêm e as pessoas verem as caras, pois é mais fácil escrever dar um donativo. Aqui as pessoas estão, quer dizer, têm que acreditar o que nós vivemos na nossa visita. Exato. Um dia uma criança me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus. Exato. A senhora Ângela gostaria de acrescentar algo mais? Que eles puderem fazer por estas crianças não se vão arrepender. Ainda hoje eu estava a falar com uma pessoa que me passou aqui em casa e ele disse, porque a gente somos muito bombardeados com pessoas a pedir. E eu disse assim, eu disse assim, posso ter a confiança que o que tu deitares neste vai 100%, eu garanto que vai 100% para eles. É tudo o que for para esta casa, para esta obra, vocês podem ter a garantia que não tem mais nada na sua vida senão esta. E ele ficou assim a olhar para mim e disse, sim, a gente tem neste grupo, na organização que a gente tem 2 contabilistas, tem uma advogada, a gente está a fazer isto para a gente, nem para ser que ser, é para as crianças do Brasil, para as nossas crianças brasileiras, porque na verdade o que a gente vê no Brasil é um país rico, mas é um país muito corrupto. Senhora Ela. A Ângela diz do Brasil, no Brasil, não as crianças todas do Brasil, que não podemos salvar o Brasil todo. Quem diz do Brasil também diz outros países também passam dificuldades, não é? Estou plenamente de Mas acordo. Jesus até dizia, pobres sempre os terão, mas a gente procura, através dessa associação que nós temos, que é o Espírito do Padre Mata, fazer o melhor que podemos, porque, como a Ângela dizia, e os outros disseram, todo o que é oferecido para esta associação pode descontar nos impostos de renda, porque também temos um número para ser assim. E o senhor disse no Brasil, por exemplo, ela disse no Brasil, atingir a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Muita gente que a gente está a ver que o YouTube, a sua programação, como outros canais também, atingem o mundo todo. E se houver uma maneira de comunicar através desse seu canal, que vai atrair até a pessoa, olha, sabes que apareceu assim, lá nos Estados Unidos, esta coisa, e a gente pede aos próprios brasileiros que estão lá. Nós, no fim, vamos procurar dar um endereço, os que estão mesmo no Brasil, podem mandar a sua oferta diretamente para casa, lá. O que puderem mandar, todo o pouco. E lembrarem que a sua oferta vai sempre, que não se pagará sempre 10, 15, 20, 30 por o que eles oferecerem. Não esquecer isso, que eu posso fazer esse testemunho. E aqui nos Estados Unidos que estão aqui, outros portugueses que moram aqui, geralmente, claro, eu convido alguns brasileiros também, que temos até por acaso na nossa grupo. Aqui temos um rapaz brasileiro que começou há pouco tempo a fazer parte do grupo, também é brasileiro, nascido lá, mas daqui a muito tempo. Também, portanto, os casais ou o pessoal brasileiro que reside aqui na Flórida ou noutros outros estados, Massachusetts, assim, pode mandar, também vamos deixar o endereço também aqui da Califórnia, pode mandar para cá. E depois os brasileiros, aqueles que quiserem e que sentirem realmente o que nós sentimos, fica
comovido a falar nisto. Falou-me na situação, portanto, de emoção e estar, sinto que estão todos comovidos. E isto é naturalmente o sentimento do amor, da generosidade, da caridade, do desejo de poder procurar ajudar essas crianças que sofrem pela situação em que vivem, derivado às situações menos positivas dos pais. A senhora há bocadinho falava de uma situação e quase que a lágrima estava a cair no canto. Eu pensei em duas coisas. Quando entrei naquela aldeia de paz, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Nunca, nunca. E já foi há muitos anos. E eu pensei em duas coisas. Na leitura, temos o dizer de o que fizemos para os outros, especialmente os pobres, fazemos para Nosso Senhor, não é? Eu pensei muito nisto, porque cada vez que havia irmãs a fazer, faziam com amor, não é que precisavam ser pagas, faziam pelo amor mesmo. E a outra coisa que eu pensei é que no fim da nossa vida, o que é importante? Não vamos levar o dinheiro connosco, não vamos levar nada, mas estamos aqui para servir outros, como Nosso Senhor serviu todos, e eu acho que aquela visita marcou-nos tanto que, enquanto estávamos no aeroporto para esperar o avião, começamos logo a falar: o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Não podemos voltar e fazer nada, porque talvez Nosso Senhor teve uma ideia ou uma razão por ter vindo e vir e ver tudo o que é que aconteceu, e penso que foi a nossa missão para voltar e continuar esta experiência. Sentiu que foi uma chamada de Deus. Exatamente. E para partilhar esta experiência com as outras pessoas. Estas duas coisas que... Senhora Romano, quer acrescentar algo mais? Não, mas é interessante, só um pouco, assim, voltando ao Padre Raul, ao Padre João Mata. Ele nasceu e foi criado na Madeira. E depois foi para a África. E na África foi quando de facto começou a ser missionário, porque ele começou a ver, em Moçambique foi de onde ele foi, e começou a ver a pobreza à sua volta. Ele viu uma coisa que achou muito injusta, que era que os indígenas africanos não tinham acesso à educação, à formação, e ele tentou colmatar isso um pouco, mas isso não o salvou, porque veio a independência e ele foi perseguido e teve que fugir, e foi quando foi para o Brasil. Mas no Brasil continuou aquele espírito missionário. Eu até uma história que as irmãs contaram, ele era o parco da catedral, em Lourenço Marques, hoje Maputo, e ele tinha um automóvel, deram um automóvel, e ele vendeu o automóvel e usou os fundos para apoiar. E de facto, nós, como já foi dito aqui, nós não podemos salvar o mundo, mas os chineses têm um dizer que dizem: uma viagem de 1000 km começa com um só passo. E nós temos que tomar um passo, e cada um toma o passo que pode, não é? E não sei que uns mais que outros. O que eu vos posso dizer é que nós todos aqui contribuímos para esta obra, que todas as pessoas que trabalham são voluntários, ninguém ganha absolutamente nada, e tudo que ao último cêntimo que entra vai para a obra que está destinada. E sei que, porque já vimos com os nossos olhos, as irmãs vivem uma vida muito simples. Aliás, uma coisa que me lembra também é que nós aqui acabamos um garrafão de plástico e deitamos fora. Elas não deitam fora. Elas cortam, abrem, fazem tigelas, fazem outras coisas e aproveitam tudo que lá tem. E elas pintam, elas limpam, elas são professoras, elas são cozinheiras, não há fazem necessidade, não é? Fazem necessidade. E não há uma ordem com muitos, não sei quantas são, mas elas são uma dúzia ao que devem ser. Não sei se algum de vocês sabe. Professora,
Há uma adagem popular que diz: quem dá aos pobres empresta a Deus. Este adagio encaixa-se perfeitamente bem nesta vossa obra. Encaixa-se muito bem, e até por acaso, se nós formos ao Evangelho, há uma passagem do Evangelho que diz que, quando for no julgamento final, é bom ir à missa e nós vamos à missa, mas Ele não nos vai perguntar quantas vezes é que nós vamos à missa. Ele vai perguntar. Ele vai dizer: eu estava nu e tu vestiste-me. Eu estava encarcerado e tu vieste-me visitar. Portanto, é aquilo que nós fazemos pelos outros. Eu só gostava de mencionar uma coisa acerca da agregação de fundos. E é o seguinte: uma das alegrias maiores que eu tenho tido foi, ultimamente, pelo Natal, tem algumas famílias que batem à porta e dizem: olha, os meus filhos queriam me dar dinheiro para presentes. E disse: olha, eu já não preciso de nada, portanto, vocês, aquilo que era para me darem, entreguem e façam um cheque para a obra do Padre Mata. E eles vêm entregar aquele cheque. Há outros que dizem: eu no meu dia de anos não preciso de presentes, se queres dar alguma coisa, faz um cheque para o Spirit of Father Mata. E eu estava a pensar aqui numa coisa que nunca disse, mas vou dizer agora. Eu tenho 75 anos e não perdi para vir, mas também não peço para ir. Mas posso morrer hoje, posso morrer amanhã, e uma alegria que eu teria muito seria que no dia do meu funeral que não houvesse flores na igreja, mas que o dinheiro que fosse gasto nas flores fosse entregue para esta obra. Ficava muito contente. O que é que se sente quando alguém bate à porta e precisamente tem um ato de generosidade como este que o senhor acabou de dizer? O meu filho não quis prendas, disse para vir entregar este cheque a vocês. O que é que se sente naquele momento? Eu fico comovido, como todos nós que estamos aqui ficamos comovidos, porque vê-se que isto é uma obra que nos tocou profundamente. Aquele dia que nós estivemos lá em 2012, em que nós fomos visitar, e quando, já foi dito aqui, quando eles abriram o portão e aquelas crianças todas a cantarem, a alegria que elas tinham, e uma irmã a pintar um quarto, a outra estava a fazer sabão. Aquilo foi uma coisa que nos tocou tanto, que nunca mais nos esquecer, que nós vamos levar. E é a nossa alegria de compartilhar essa mensagem e ver que as pessoas estão a reagir bem, como nós já dissemos aqui, com a sua generosidade. Um dia uma criança me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para Qual é ser. a mensagem que gostaria de dirigir a todas as pessoas que, obviamente, irão acompanhar este espaço de convívio? Em primeiro lugar, queremos todos aqui, queremos agradecer a vossa generosidade. Sabemos que muitos de vós que estás a ver este programa já são generosos para esta obra. Obrigado. Em segundo lugar, se ainda não contribuíram e virem que Deus está a tocar o seu coração para ser generosos, em nome das crianças do Brasil, nós dizemos muito obrigado, estamos gratos. E a senhora Maria? Além disso, nós mandamos 2 vezes por ano uma carta às pessoas que já contribuíram para este trabalho. E se alguém, nesta altura, não pode dar um donativo, mas gostava de estar na nossa lista para receber notícias acerca desta obra, nós gostaríamos muito de adicionar. Além disso, como já disseram, todos nós temos demasiado nas nossas casas, não é? Temos demasiado. E afinal é tão pouco, nós vimos naquela casa, tão pouco que é necessário para viver uma vida com paz e alegria. Quem sabe se a gente tem que avaliar a nossa vida e quem sabe se a gente realmente pode dar um donativo uma só vez ou mensal para ajudar estas crianças, quem sabe? Senhora Ângela? Também quero dar um obrigado e que não há distância que as pessoas possam contribuir. Estamos aqui, quem nos conhece pode contatar connosco, ou também tem a direção.
A gente tem uns primos de Lousões que a gente já falou nisso, eles mandam também para aqui, para a gente, para Terloc. A distância não é que é a desculpa de não poder doar e estão a ajudar às crianças, não é a gente. Desculpe lá, eu estou um pouco emocionada porque essa história, isto toca-me muito e eu, como gosto muito de crianças, custa muito a ver as crianças sofrer com fome e quando eu vejo às vezes os meus deitar fora, digo assim, tantos que estão a morrer com fome e vocês estão a fazer essa peca só. E o que a gente dá, Nosso Senhor sempre nos dá para trás, ou em saúde, ou em dinheiro, ou em graças, que a gente tem sido muito bem abençoados com essas graças que o Senhor nos tem dado em tudo aquilo que a gente dá. Senhor Hélio. Eu, por acaso, ouvindo aqui o António, o Alan e a Maria e a Albertina, ainda fiquei a conhecer um pouco mais, porque não sabia certos detalhes ainda, porque eu gostaria de estar presente, mas, por causa, como já mencionei, o avião teve aquele problema, porque eu tinha estado mais dias em São Paulo, eles foram praticamente diretamente de volta aos Estados Unidos. Eu tenho procurado, já falei com vários elementos, pessoas e procuro às vezes fazer campanha. Nós já colocamos, por exemplo, aqueles certificados, não, mas o anúncio como o senhor recebeu um aqui, vamos mostrar para o senhor, assim em casas que é visitado pelos portugueses, casas de negócio, e sempre uma maneira, procuramos sempre conseguir uma maneira das pessoas contribuírem também. Uma coisa que também já mencionamos uma vez em um grupo que não mencionamos aqui hoje foi, às vezes tem pessoas que, por exemplo, têm funerais e recebem ofertas, não é? Olha, vão mandar assim para missas, etc. E por acaso também lá um sacerdote ou dois que faz parte da comunidade também, às vezes não tem missas, porque não tem missas, mas não tem nada para ajudar a compensar. E aqui, na questão, como digo, dos donativos, olha, a minha oferta, em vez de dar um vaso de flores para aquilo, ou dar tanto dinheiro para aquela pessoa para rezar missas, ia mandar para esta entidade aqui, não é? E depois nós fazíamos para a organização do espírito do Padre Marta, não é? E esperamos que através disto agora, com o canal do Sr. Aldo, da Sra. Odília, vamos conseguir alguns amigos lá do Brasil que possam ver o programa. E para si também gostaria de ver que o senhor tivesse mais sucesso ainda. Muito obrigado. Como é que se diz agora, como é que nós dizemos a palavra? Que as pessoas deem o canal, não é? Exato. Para aumentar o número, que também temos... Felizmente, em 2 anos temos 2.500 subscritores. Senhora Costa, o que gostaria de acrescentar? Estava a pensar, cada donativo tem o seu valor. Estava a pensar na escritura em que Nosso Senhor achou o menino e usou os peixes e o pão. E pensei muito nisto, porque algumas vezes as pessoas podem pensar, olha, o meu $5 cada mês não vai fazer muito. Qualquer donativa é muito apreciada e tem valor. Exato. Costuma-se dizer que a galinha de grão em grão enche o papo, no bom sentido da palavra. Senhora Alemã. Bem, eu vou acabar a minha parte dizendo assim, eu tenho muito orgulho de ser português. E de facto impressiona-me, todas as vezes que penso na nossa comunidade imigrante, porque nós somos um povo muito generoso. Eu tenho andado em muitas partes da Califórnia e para aquele lado que vamos temos construções portuguesas, salões, igrejas. Para o número de pessoas que nós somos, eu penso que não sei se a comunidade tem construído tanto salão e tanta igreja. E de facto, nós vemos isso também manifestado aqui. O António falou em uma média de $11 mil por mês que é doado para esta causa. E de facto isso é impressionante e penso que podemos ainda fazer mais. E de facto a nossa experiência açoriana, talvez porque nós que emigramos viemos de um meio em que havia pouco e nós fomos marcados por aquela necessidade de ajudar uns aos outros, porque no tempo em que fomos criados não era o governo que fazia nada por nós, eram as pessoas que se ajudavam uns aos outros.
e de facto esse espírito está connosco aqui. E de facto a gente vê que o padre Mata também era imigrante. Saiu da Madeira, foi para a África, foi para o Brasil e como imigrante conseguiu fazer uma obra importantíssima. Mas, claro, ele fez com a ajuda da comunidade. E isto é uma obra que não são só californianos. Nós recebemos de toda a América. E, aliás, os imigrantes do Canadá também, porque a irmã que está à frente da Ordem, a Madre Superior, é uma imigrante do Canadá, que foi chamada para ir, sentiu-se chamada desde jovem para ir para o Brasil, e foi para o Brasil e agora está à frente da Ordem. Portanto, parabéns à nossa gente, obrigado à nossa gente, e se acham que isto é uma obra que se querem envolver, sabem como podem nos encontrar no Facebook. Nós estamos todos Senhora António, eu gostaria, como é que as pessoas podem vos contactar, como é que as pessoas podem enviar os seus cheques, aqueles que estiverem naturalmente interessados em ajudar esta obra? Eu vou dizer isso, mas antes queria agradecer em nome do grupo todo o trabalho que o Sr. Álvaro e a sua esposa, a Sra. Odília, que está ali com a máquina, do seu tempo que vieram aqui. Com muito gosto. E depois também sei as horas que vai levar depois para editar o vídeo que nós e tudo o que nós dissemos que não íamos ter dito. Portanto, é do nosso coração que agradecemos e está já a fazer uma grande contribuição para esta obra. E eu espero que a forma como planeámos e organizámos tenha sido do vosso agrado. Muito obrigado. Estamos muito obrigado e, portanto, mais uma vez, obrigado. E pedimos às pessoas que vão ver no canal 10 e pedia que se pudesse pôr a direção depois no vídeo, mas com certeza, com muito gosto. é o Spirit of Father Mata, é o P.O. Box 3718, Turlock, Califórnia 95381. Depois nós colocamos depois então, mas mandando para aqui já sabem que qualquer penny vai para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Odília. Obrigado, meus amigos. Foi um prazer partilhar convosco. Acho que foi um excelente colóquio. Um colóquio de generosidade e de solidariedade para aqueles que precisam, neste caso as crianças. Sai daqui mais rico, aprendi muito. Eu não fui só eu, porque eu sou dela e acho que também. Quero saber um pouco mais, porque não sabia. E a cada um de vós desejo as maiores felicidades em termos familiares, que sejam super felizes e continuem a ajudar aqueles que mais necessitam. E que Deus lhe pague, assim e a sua esposa, pelo trabalho que fizeram com ele. Muito obrigado. E vocês podem saber, mas a Sra. Odília teve doente há bem pouco tempo. É verdade. Fez um sacrifício para É estar um sacrifício para estar aqui. Deus é bom e José Paulo para cima dele. Exatamente. Obrigada. Bom, e assim estamos a concluir este espaço, a quem chamamos colóquio de solidariedade para com os mais necessitados, neste caso as crianças. Tivemos uma conversa amena e sobretudo generosa e naturalmente cheia de emoção, na expectativa também de que vós, lá de lá, possam contribuir, com os vossos corações se abrem, de forma a poderem darem também o seu contributo para que esta obra se mantenha, para que esta obra possa efetivamente contribuir para a felicidade daquelas crianças. Meus amigos, por hoje é tudo. Esteve convosco a equipa constituída por Odília Aguiar na imagem, na opção Álvaro Aguiar. A todos um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Uma criança me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria,
chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo atentamente ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não dissesse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu acabei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei na sua cara e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e a meu lado foi cantando assim: amar como Jesus